Olha, tem uma ideia circulando que é, assim, fundamental para entender o mercado hoje. A de que o papel do Federal Reserve mudou. E não é que mudou um pouquinho, não. A gente está falando de uma virada de chave completa na função dele. Para a gente entender bem essa mudança, a analogia é perfeita. Pensa assim, o Fed, que antes era tipo o bombeiro, sabe, aquele que só aparece na emergência quando a casa tá pegando fogo? Pois é, ele não é mais isso. Agora ele é o fornecedor de oxigênio. Aquele que tá ligado o tempo todo, 24/7, só para garantir que o sistema inteiro continue respirando. Tá, mas qual é a diferença na prática? Bom, a diferença é tudo. Absolutamente tudo. E a gente vai entender o porquê agora. Então vamos lá. Primeiro, vamos voltar um pouquinho no tempo para entender como o Fed funcionava antes nesse papel de bombeiro. Historicamente, o Fed tinha um apelido famoso, emprestador de última instância. E o que isso quer dizer? Basicamente, que ele era a última porta para bater. Ele só entrava em campo, numa crise braba, para salvar um banco que já estava ali, na beira do abismo, sem conseguir ajuda de mais ninguém. E aqui tá o pulo do gato. Pedir ajuda para o Fed, nossa, era um sinal de fraqueza gigantesco. Tinha um estigma, uma vergonha associada. Era como se o banco levantasse uma bandeira branca no meio do mercado e gritasse: Gente, eu tô quebrando. Então, resumindo a ópera do sistema antigo, era uma ferramenta só para crise mesmo. Os bancos fugiam dela como o diabo foge da cruz, por causa dessa mancha na reputação. Era literalmente um atestado de fracasso, o botão vermelho do pânico. Mas e se, de uma hora para outra, as regras do jogo mudassem completamente? E se aquilo que era visto como uma vergonha virasse rotina? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. A gente entrou na nova era do Fed, a era do fornecimento de oxigênio 24 horas por dia. O marco zero, o ponto de virada que ninguém esquece, foi em julho de 2021. Foi ali que o Fed criou uma coisa chamada Standing Repo Facility, ou SRF. Guarda essa sigla, porque foi ela que mudou a arquitetura do sistema financeiro para sempre. E a prova de que a mentalidade mudou não é especulação, veio do próprio Fed. Roberto Perle, um cara importante do Fed de Nova York, falou com todas as letras que os grandes bancos, os dealers, deveriam se sentir à vontade para usar essa ferramenta sempre que fizesse sentido economicamente. Ou seja, o Fed parou de esperar a crise. Ele passou a incentivar o uso no dia a dia. Então, aquilo que era uma ferramenta de pânico virou pão com manteiga, rotina pura. O SRF funciona todo dia útil, 2 vezes por dia. Não é mais para apagar incêndio, é para manter o sistema funcionando, sabe? O estigma, puf, sumiu. E isso criou a necessidade de um termo novo que o Jeff Park cunhou para descrever essa nova realidade. O Fed deixou de ser o emprestador de última instância para se tornar o emprestador de recurso contínuo. Percebe a diferença? Não é mais o último, é o contínuo, sempre ali, disponível. Ok, beleza. Mas e daí? Quais são as consequências disso tudo? Bom, o resultado é um sistema financeiro que ficou basicamente viciado em liquidez. Aconteceu uma inversão de poder total. Pensa só, no sistema antigo, o Fed dizia quanto dinheiro ia emprestar e o mercado brigava pelo preço. Agora? Agora o Fed fixa o preço e o mercado decide quanto dinheiro quer pegar. O controle foi pro mercado. A torneira está aberta e quem decide o quanto bebe é quem está com sede. E a conclusão é inevitável. O sistema não só usa essa liquidez, ele agora é dependente dela para funcionar. Virou a base de tudo, o alicerce da estrutura toda. E os números não mentem. O uso diário dessa ferramenta já bateu recordes. Estamos falando de 50 bilhões de dólares. Só para ter uma ideia da escala absurda dessa operação. E o pior é que isso criou um ciclo vicioso. É tipo um ciclo de dependência mesmo. O Fed tenta apertar o cinto, reduzir a liquidez, mas toda vez que ele faz isso, pá, alguma coisa quebra. Foi assim em 2019 com o mercado de repo, em 2023 com os bancos, e aí quando o sistema entra em abstinência, o que o Fed faz, ele é forçado a abrir a torneira de novo e com mais força ainda, e o ciclo recomeça. Certo, um sistema viciado em liquidez. Mas o que isso tem a ver com o Bitcoin? Bom, é exatamente aqui que a análise se conecta com um dos ativos mais discutidos do nosso tempo. A tese aponta para 3 gatilhos estruturais para o Bitcoin. Primeiro,
Essa liquidez que nunca acaba cria uma espécie de piso de preço para os ativos, porque o sistema não consegue mais se desalavancar de verdade. Segundo, toda vez que o Fed cria uma nova ferramenta dessas, historicamente, isso serve como um mega catalisador de preço. E terceiro, e talvez o mais importante, a criação da próxima ferramenta não é uma questão de será que vai ter, mas sim de quando vai ser. Pensa bem, no mundo que está sendo inundado por uma liquidez que é criada do nada, com um clique, o Bitcoin se destaca. Por quê? Porque ele é o único ativo que não pode ser diluído nesse processo. A oferta dele é finita, é matemática. É como se fosse a única âncora num oceano de dinheiro infinito. E isso tudo nos leva à parte final, a reflexão sobre o que vem pela frente, sobre o próximo catalisador que, ao que tudo indica, é inevitável. No fim das contas, a jogada ficou clara. A gente vive num mundo que funciona com base em liquidez infinita. E tudo isso vem com um disfarce, um nome bonito: estabilidade do sistema. O Fed virou o provedor oficial de um mercado que simplesmente não pode mais parar. E fica a pergunta, né? Já que a criação de uma nova ferramenta de liquidez parece ser só questão de tempo, quando ela for anunciada, o impacto no mercado deve ser imediato. A questão é, quando esse dia chegar, já vai ser tarde demais para se posicionar? O relógio está correndo. Tic-tac.